Boa noite, queridos. Graça e paz no nome de Jesus. Vamos passar então ao momento da exposição da palavra. Vamos abrindo nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos entrar efetivamente na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos 19. Nós vamos tratar de todo o capítulo. Como é um capítulo um pouco longo, eu não o lerei todo de uma vez. Lerei apenas o verso 1 para iniciar, e ao longo do sermão eu vou lendo todos os outros versículos. Mas vá abrindo sua Bíblia, não a feche, a utilize o tempo inteiro. Atos 19, todo o capítulo, para a leitura do verso 1, que diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Até aí, por enquanto, vamos orar. Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe nesta noite para entendermos a Tua palavra, entendermos aquilo que o apóstolo Paulo fez ali na cidade de Éfeso e aquilo que o Senhor tem para nos edificar, nos ajudar a entender e a vivermos a nossa vida de acordo com a Tua vontade por meio deste texto da Tua palavra. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Você já esteve envolvido em algum tumulto? Tumulto no sentido de aquelas aglomerações que vão se formando e as pessoas vão discutindo e gritaria e vai juntando gente aqui, gente acolá, e mais gente vai chegando só para ver o que está acontecendo, até que chega um momento em que as pessoas estão lá, tudo gritando, influenciadas pelo movimento, e muitas nem sabem o que está rolando ali naquele meio, mas estão lá, motivadas pela aglomeração, pelo tumulto, e participam de tudo aquilo. Isso é muito comum, talvez, hoje em dia, em torno de futebol, de estádio de futebol, infelizmente. E o maior perigo do tumulto é que ele inflama a massa de pessoas que se envolvem, são motivadas a participar daquilo, com algo que às vezes elas nem se identificam, nem sabem o que está acontecendo, ou principalmente pelos motivos errados. E o texto de hoje vai mostrar para a gente um tumulto. Mas mais do que isso, o texto de hoje vai mostrar que nós vivemos em meio a um mundo tumultuado. Paulo chega em Éfeso e ali ele prega o evangelho em uma cidade pagã, idólatra, e o efeito do evangelho começa a se fazer presente ali naquela cidade, e os descrentes começam a reclamar disso, e o que vai gerar um tumulto. E essa é a rotina das viagens de Paulo. Paulo prega o evangelho e tumultos acontecem em torno dele. Porque nós vivemos em um mundo, meus irmãos, tumultuado. E quando o evangelho é pregado, quando os cristãos se levantam, o que ocorre é exatamente isso vindo dos descrentes. Tumulto, perseguição, dificuldades. A questão para nós que esse texto vai perguntar é: permanecemos firmes no evangelho ou somos influenciados ou ficamos temerosos pelos tumultos desse mundo? É isso que a gente vai investigar no texto de hoje. Em resumo, nós somos chamados a conhecer, depender e confiar em Cristo para sobreviver aos tumultos desse mundo. Em resumo é isso, vou repetir. Somos chamados a conhecer, depender e confiar em Cristo para sobreviver aos tumultos desse mundo. Então esses três verbos aí que a gente vai ver, conhecer, depender e confiar, em cada uma das três histórias que esse texto, esse capítulo 19 de Atos vai nos mostrar. Então,
vamos acompanhar cada uma das 3 histórias e ver como nós devemos estar firmes no Evangelho em meio aos tumultos desse mundo. Em primeiro lugar, então a gente vai ver a questão da dependência. O Evangelho nos faz, do conhecimento, né? O Evangelho nos faz conhecer verdadeiramente a Cristo. O Evangelho nos faz conhecer verdadeiramente a Cristo. Isso se encontra na primeira história desse texto, quando Paulo conhece alguns discípulos de João Batista. Veja aí os versos 1 a 7 do texto, e eu peço que você acompanhe com atenção, porque eu vou ler as porções de cada história em cada ponto. Então, agora vamos ler do 1 ao 7, a primeira ocorrência aí de Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. No texto anterior, a gente viu o fim da segunda viagem missionária de Paulo, quando ele deixa a cidade de Corinto, quando ele pregou lá, teve várias dificuldades ali, mas teve frutos também, e aí ele partiu de Corinto em rumo à igreja que havia enviado ele, que é a igreja lá de Antioquia da Síria. Então ele passa por outras cidades, ele passa inclusive por Éfeso rapidamente, deixa lá Priscila e Áquila, sai de lá, vai para Jerusalém rapidamente, passa de Jerusalém, chega em Antioquia, passa algum tempo ali e depois vimos que ele segue viagem outra vez. Enquanto isso, Deus levanta Apolo, um servo dele em Éfeso, só que era um servo dele parecido com esses que a gente vê aqui no início de Atos 19, que era alguém que só havia sido batizado no batismo de João. Então, Priscila e Áquila viram que ele era um homem instruído, eloquente, mas falaram: tem alguma coisa faltando nesse cara. E aí eles pegaram Apolo, instruíram Apolo, e Apolo então creu, aprendeu de fato o evangelho de Cristo Jesus, passou a pregar o evangelho, sentiu o desejo de ir para Corinto e estava lá ajudando na igreja de Corinto nesse instante. Enquanto isso, Paulo estava viajando para Antioquia. Paulo sai de Antioquia e agora ele finalmente começa a terceira viagem missionária dele. Se você olhar aí no verso 23 do capítulo anterior, do capítulo 18, mostra o início da terceira viagem missionária de Paulo, né? Quando ele vai primeiro às regiões da Galácia e da Frígia. Não sei se você lembra, mas essas duas regiões, elas são das igrejas que Paulo plantou na primeira viagem missionária que ele participou, nas cidades, por exemplo, de Icônio, Listra e Derbe, algumas cidades ali dessas duas regiões. Então ele passa ali, o texto diz que ele fortalece os discípulos, né, um trabalho de pastoreio que Paulo sempre faz, e então ele finalmente chega em Éfeso. E esse é o nosso texto é Paulo chegando em Éfeso. Então Paulo havia feito todo um planejamento, né, para retornar a Éfeso. Por quê? Porque Éfeso era, mais uma vez, uma das cidades mais importantes do mundo naquela época. Veja, Paulo ele sempre vai nas cidades importantes. Ele foi em Atenas, centro intelectual do mundo. Depois ele foi em Corinto, certamente o centro comercial do mundo. E agora ele vai em Éfeso. Éfeso talvez, era também um grande centro comercial, mas provavelmente era uma das cidades mais religiosas, ou talvez o centro até religioso do mundo grego ali na cidade de Éfeso. Eu vou falar mais disso no terceiro ponto, porque é exatamente isso que vai trazer o tumulto diante de Paulo. Mas então, Éfeso é uma grande cidade, inclusive escavações foram feitas ali na cidade e encontraram um teatro
que é citado no final do capítulo 19, onde o povo se reúne no tumulto, né? E esse teatro foi encontrado, ele era tão grande que acredita-se que a capacidade dele era para umas 24 mil pessoas ali para assistirem às coisas que eram feitas ali naquele teatro. Então era uma cidade muito grande, extremamente populosa. Naquela época isso era importante. Paulo sempre se dedicava à pregação do evangelho nessas cidades, porque se o evangelho entra ali, dali ele sai para vários e vários locais. E o que acontece quando Paulo chega em Éfeso? Lucas destaca para nós que ele se encontra com alguns discípulos, digamos assim, diferenciados. Aparentemente, Paulo, ao se deparar com eles, viu que eles não eram meros judeus, mas que eles tinham uma certa crença. E Paulo, então, acreditou que eles eram crentes em Cristo à primeira vista. Mas provavelmente o texto não diz, Lucas é bem sucinto aqui, mas provavelmente à primeira vista, à medida que ele foi conversando com eles, na verdade, ele estranhou algumas coisas e confirmou que eles não eram, assim, legítimos discípulos de Cristo. Faltava alguma coisa neles. Parece com que Priscila e Áquila notaram em Apolo. E era exatamente isso. Por quê? Porque Paulo percebeu que eles, na verdade, eles não eram batizados ainda formalmente em nome de Cristo Jesus. E isso fica claro quando Paulo pergunta abertamente para eles a respeito do Espírito Santo, né? Por que Paulo pergunta isso? É estranho, né, Paulo trazer essa pergunta: recebestes o Espírito quando crestes? Mas por que Paulo está perguntando isso? Porque Paulo sabe que todo cristão recebe o Espírito quando crê. Esse é o sinal, é o símbolo, né? E não diferente do que os pentecostais, muitos deles ensinam, né? Não somente quando fala-se em línguas é que você é batizado pelo Espírito Santo. Não é isso. Eu vou explicar isso em breve. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele é algo interno de todo aquele que verdadeiramente crê em Cristo Jesus. Ou seja, você se converteu, você recebe o Espírito Santo. Essa é a marca de todo aquele que se converteu. E o que causa estranheza é a resposta desses discípulos. A nossa tradução diz que eles nem sabem que existe o Espírito, né? E aí Paulo pergunta sobre qual batismo que eles receberam, e eles falam batismo de João Batista, e aí Paulo entende tudo. Mas uma correção importante aqui é que é bem provável que não é que eles não sabiam a existência do Espírito Santo. Isso é praticamente impossível que eles não soubessem isso. Por quê? Lembra que João Batista ele anunciava o quê? Ele batizava o batismo de arrependimento, mas ele falava o quê? Virá aquele depois de mim que vai batizar com o Espírito. Como é que eles não sabem quem é o Espírito? Nem a existência dele. Então, provavelmente eles já tinham sim ouvido falar. O que vários estudiosos então creem é que a nossa tradução aqui é que está equivocada. Né? O verbo que eles traduzem para existir aí, na verdade é o verbo ser, ou ser ou estar, né? É esse verbo que eles traduzem para existir. Muitas vezes você traduz o verbo ser por existir mesmo. Mas aqui a tradução correta talvez fosse algo assim: nem mesmo ouvimos que já está entre nós o Espírito Santo, né? O verbo estar aí, né? Ou seja, a gente nem sabe que ele já veio. A gente sabe que João Batista anunciava que ele viria, que viria alguém que batizaria com o Espírito Santo depois dele. Mas a gente não sabia que ele já tinha chegado. Então, provavelmente, era esse o problema com esses discípulos. Eles estavam no meio do caminho. Eles eram judeus que deixaram de ser judeu plenamente, estavam no caminho para o cristianismo, mas faltava esse Cristo ainda, né? Então, se eles não sabiam da vinda do Espírito, isso significa que eles não sabiam que o Messias anunciado por João Batista concluiu o trabalho de enviar o Espírito Santo. E se eles não sabiam da conclusão da obra do Messias que enviaria o Espírito Santo, a gente se pergunta, o que eles sabem? Será que eles sabem do significado da vida, da morte e da ressurreição de Cristo? Porque o que Cristo ensinou foi: quando eu morrer e ressuscitar, virá o Consolador. Quando eu for assunto aos céus, virá
o Consolador, o Espírito Santo. Será que eles sabiam disso? Será que eles conheciam o Evangelho? Porque o que é isso? Isso nada mais, nada menos é do que o Evangelho. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Então há uma certa discussão a respeito do que esses discípulos criam ou não, porque Paulo fala que eles criam em alguma coisa, mas é bem provável que a crença deles era de um conhecimento tão incipiente que eles não podiam ser considerados crentes verdadeiros em Cristo Jesus. E aí fica uma pequena aplicação já para nós aqui. Se há dúvidas de que você conhece o Evangelho, é bastante provável que você não seja um discípulo real de Cristo ainda. Porque para você ser um discípulo de Cristo, você precisa crer no Evangelho. Se você não entende o Evangelho, como é que você vai crer no Evangelho? E isso se mostra no texto em Paulo fazendo o quê? Paulo explica para eles que o batismo de João era um batismo de arrependimento, ele era preparatório, mas que apontava para algo maior, o batismo em Cristo Jesus, que é o quê? É o selo da nossa fé. É claro que é o batismo com o Espírito Santo, algo interno, mas simbolizado pelo batismo com a água, né? Então, Paulo fala isso para eles entendem o Evangelho exposto, creem em Jesus, e o que Paulo faz? Paulo os batiza. Esse é o único texto da Escritura que mostra um rebatismo. É o único texto da Escritura que mostra um rebatismo. Pessoas que foram batizadas antes, e aí Paulo fala, o batismo de vocês não foi correto. Na verdade, ele não era completo, né? Vocês precisam ser batizados plenamente em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Paulo, então, os batiza. Então, esses discípulos são batizados, e o que acontece? Eles recebem o Espírito. E, para mostrar isso, eles falam em línguas e profetizam, diz o texto, né? O que isso significa é a pergunta. É importante explicar isso aqui. O que significa eles falarem em línguas e profetizarem? Os pentecostais, eles utilizam esse texto para o quê? Para ensinar uma segunda bênção, né? Eles vão falar o quê? Olha, eles já criam, agora eles estão recebendo o Espírito Santo. Então são dois estágios, né? Os pentecostais ensinam isso. Ou seja, se você não fala em línguas e não profetiza, você nunca foi batizado pelo Espírito Santo, dizem eles, né? E isso é um erro, não é esse o ensino aqui. E eu vou falar disso rapidamente, porque eu já tratei disso, pelo menos lá atrás, quando eu falei de outros textos sobre esse assunto. Mas é importante explicar mais uma vez. Esse evento aqui acontece dessa forma, por quê? Porque ele é uma expansão do Pentecostes. Percebe que acontece a mesma coisa que aconteceu lá em Atos 2 no Pentecostes, aconteceu a mesma coisa lá em Atos 8 em Samaria e depois em Atos 10 na casa de Cornélio. Tudo isso tem uma relação. Isso não ocorre em conversões comuns, por exemplo, em Atos. Você lembra de algumas conversões que a gente viu em Atos? Por exemplo, há pouco tempo a gente viu a conversão lá em Filipos da família de Lídia. Ninguém ali falou em línguas e profetizou. E o texto diz que eles realmente se converteram. Isso também não aconteceu na família do carcereiro. Eles creram, mas ninguém falou em línguas e profetizou. Não aconteceu, por exemplo, também com o eunuco etíope, que Filipe foi lá, batizou com água. Ele não falou em línguas e profetizou. Isso ocorre aqui nesse texto porque tem um significado para isso. Vamos relembrar esse significado, lembrando de cada um dos eventos que isso acontece. Por exemplo, lá no Pentecostes, o primeiro, o evento inicial, digamos assim, do Pentecostes, que é em Atos 2. Eles estavam reunidos, o Espírito vem, desce como línguas de fogo, um vento impetuoso, e eles falam em línguas e profetizam ali as grandezas de Deus, o texto diz. O que era aquilo? Era a inauguração da igreja. Os judeus estavam inaugurando a igreja. Os judeus estavam sendo incluídos na igreja, no corpo de Cristo, agora, diferentemente do judaísmo. Não era mais pelo sangue físico, por você ser descendente de judeu. Era pela fé em Cristo Jesus. Os judeus agora faziam parte. Depois, da mesma forma, isso se abrange aos samaritanos, lá em Atos capítulo 8. Os samaritanos, eles não eram nem judeus,
Eles vinham dos judeus, mas eles também não eram gentios, eles estavam no meio termo ali. E em Atos 8, Filipe vai lá, prega o evangelho para eles creem, e aí os apóstolos lá em Jerusalém ficam sabendo, vão lá Pedro e João sobem, perguntam se eles receberam o Espírito Santo, e então eles impõem a mão e eles recebem o Espírito Santo. O que isso estava querendo dizer? Que agora os samaritanos também estão sendo incluídos no povo de Deus. E era importante que isso acontecesse, por quê? Porque judeu e samaritano tinham uma rixa. Imagina se não acontecesse a mesma coisa com o samaritano. O judeu talvez nunca recebesse os samaritanos na igreja. Mas acontece a mesmíssima coisa com eles. Então, eles são incluídos. Da mesma forma, Atos capítulo 10, lá na casa de Cornélio. Cornélio é um gentio. Ele não é judeu, ele não é samaritano, mas ele é o resto do mundo praticamente. Ele é gentio. E aí, Pedro vai lá, prega o evangelho, e antes mesmo de Pedro fazer qualquer coisa, de perguntar, de batizar, o Espírito Santo desce sobre eles. E eles falam em línguas e profetizam. Qual o significado disso? Pedro agora pode olhar para eles. Deus está incluindo até os gentios na igreja. E aí a gente chega agora nesse último grupo. Esse é um grupo que está perdido no meio do caminho. Eles não são os judeus que... eles são judeus, mas eles estavam um pouquinho além. Mas eles não são samaritanos, eles não são gentios. Eles são um outro grupo. Por isso, então, acontece a mesma coisa. Paulo prega e o Espírito desce sobre eles. E eles falam em línguas e profetizam. Como? Para quê? Para comprovar que eles são parte da igreja também quando creem em Cristo. Esse é o último estágio, tá? Não vai acontecer mais isso aqui em Atos. Essa é a última vez. Por quê? Porque agora não tem mais grupo. Todo mundo está incluído. Judeu, samaritano, gentio e o judeu que está no meio do caminho, que é o discípulo de João Batista. Todo mundo está incluído agora. Todo mundo recebeu o Espírito e está sinalizado isso. Eles falaram em línguas e profetizaram. Ninguém pode duvidar de qualquer pessoa agora que creia em Jesus e queira fazer parte da igreja. Todo mundo tem essa oportunidade. Basta crer em Cristo. E é importante que a gente entenda isso aqui nesse primeiro ponto. Pentecostes foi abrangido a todos. As ocorrências da descida do Espírito Santo, como línguas e profecias aqui, não ocorrem mais. Por quê? Porque todos os diferentes grupos já foram incluídos. Qual é o padrão hoje? O padrão hoje é crer em Cristo Jesus. E quais são os sinais que você mostra na sua vida? É uma vida regenerada, em obediência a Cristo nosso Senhor, uma vida santa. Esse é o sinal de que você é um verdadeiro crente em Cristo Jesus. Então o que eu quero enfatizar nesse primeiro ponto, meu irmão, é exatamente a distinção básica que a gente tem de ter para com esse mundo tumultuado. O conhecimento do verdadeiro evangelho. É isso que nós, como igreja, temos a oferecer para esse mundo caído. As boas novas de que Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, mas ressuscitou e fez o quê? E nos capacitou com o seu Espírito a vivermos uma vida digna e cheia de esperança. Se você não conhece verdadeiramente essa mensagem, não no sentido de saber sobre os fatos históricos que aconteceram, mas no sentido de ela ter mudado o seu coração, o seu modo de viver, ter te regenerado de fato, você está sendo chamado por Cristo a se converter, a seguir o caminho do Evangelho. Não fica parado no meio do caminho. Você sabe a história, você sabe o que ocorreu. Creia e vá ao fim, até o fim desse caminho, que é Cristo Jesus. Ou o tumulto desse mundo vai te carregar para longe de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. O Evangelho ele nos leva a conhecer verdadeiramente a Cristo Jesus, o caminho que nos leva a Deus. Mas o conhecimento do Evangelho te leva a um outro patamar de relacionamento com Cristo. Esse é o nosso segundo ponto
Quando nós nos convertemos, então nós passamos a outro patamar de relacionamento com Cristo. Não é só conhecer. Em segundo lugar, a gente vai ver que o evangelho te faz depender totalmente de Cristo. Vamos ver isso na sequência do ministério de Paulo em Éfeso aí. Pegue sua Bíblia, eu vou ler a partir do verso 8 até o 20. O texto diz assim, verso 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nos versos 8 a 10, então, a gente tem a rotina comum de Paulo nas suas viagens missionárias, né? Ele começa sempre a sinagoga, quando há uma sinagoga no local, falando aos judeus. Ele até explica isso nas suas cartas, né? Primeiro aos judeus, depois ao grego, né? Como sempre, ele chega um momento em que ele prega, e aí aqueles que são resistentes ao evangelho começam a contradizer Paulo, começam a falar mal do caminho, né? Que é o nome que é dado aí à mensagem do evangelho nessa época. E então Paulo entende que é momento de se dedicar aos gentios. O que Paulo faz? Paulo então pega aqueles que se converteram e fala: agora a gente vai se reunir em outro lugar. E ele agora passa a pregar ou a ensinar numa escola que o texto diz que é a escola de Tirano. Esse Tirano, a gente não sabe se é o nome ou se é o apelido da pessoa, porque tirano significa déspota, ou para nós mesmo a palavra tirano, alguém tirano, né? Provavelmente ou era o nome, ou era aquele que era o professor ali daquela escola, o dono daquela escola, e ele deveria ser chamado assim como um apelido, não, um professor daqueles professor tirano, sabe? Em sala de aula. Talvez fosse isso. Enfim, provavelmente Paulo usava essa sala da escola e após Tirano dar as suas aulas. Tem até um texto, o texto ocidental da Bíblia, né? Manuscritos acrescentam aqui que Paulo fazia os seus ensinos nessa escola de Tirano das 11 às 16 horas, né? Que Tirano não dava aula nessa hora. Por quê? Porque era muito sol, era muito quente. Então provavelmente ele reservava as horas da manhã para ele dar aula e ele deixava o resto para Paulo. A gente não sabe se Paulo era amigo dele e ele conseguiu essa sala, ou se Paulo alugou essa sala para isso, né? Mas, de qualquer forma, o texto diz que ali Paulo permaneceu por 2 anos. 2 anos é muito tempo. É o maior tempo que Paulo passou em algum lugar, até agora. Mais do que Corinto. Corinto falou que ele ficou 1 ano e meio, que também tinha sido muito. Aqui foi 2 anos. E por que tanto tempo?
O texto nos diz por quê? Porque estava sendo efetivo. O verso 10 diz que estava sendo tão efetivo que alcançou toda a região da Ásia. Paulo estava numa sala, mas alcançou toda a região. Como é que isso aconteceu? Provavelmente as pessoas vinham até Paulo sabendo o que estava rolando. E Éfeso era uma cidade grande, então tinha muito turista, muita gente de lá, de outros lugares, né? E aí eles ouviam de Paulo, e de Paulo iam para essas outras cidades, voltando, e atingiu toda a Ásia, né? Talvez daqui tenha então se tirado as pessoas que plantaram outras igrejas que Paulo nunca tinha ido. Por exemplo, a igreja de Colossos, que Paulo escreve a carta aos Colossenses, não foi Paulo que plantou. Paulo escreve, inclusive, que ele nunca foi para lá. Mas talvez tenha sido crentes que foram convertidos na escola de Tirano e voltaram para Colossos. Ou talvez as outras 6 igrejas de Apocalipse. Lembra que lá em Apocalipse, João manda cartas para 7 igrejas? Né? Uma delas é Éfeso, e as outras 6, que são todas ali da região da Ásia. Talvez elas tenham sido plantadas nesse tempo aqui também, por pessoas que aprenderam de Paulo e voltaram para suas cidades. Enfim, estava sendo muito efetivo. E outra coisa que nos conta que estava sendo muito efetivo é os versos 11 e 12, que fala que Deus estava agindo grandemente por meio de Paulo, também com milagres e curas e libertação de demônios. E é interessante até você notar a redundância que Lucas coloca aqui, né? Lucas fala, estava sendo tão abençoador que estava acontecendo milagres extraordinários. Mas todo milagre é extraordinário. Por que Lucas escreve que um milagre é extraordinário? Porque esses milagres aqui, realmente, eles tinham um caráter extraordinário. Era diferente até de milagre. Por quê? Você viu o que aconteceu? Não era só Paulo curando as pessoas. As pessoas pegavam lenços, roupas que estavam em contato com Paulo, pegavam elas e levavam para pessoas distantes de Paulo, e essas pessoas eram curadas em contato com esse lenço. Era algo impressionante. Mas eu preciso fazer uma observação aqui. Obviamente, esse uso dos lenços aqui não é uma instrução para nós fazermos da mesma forma na nossa época, como infelizmente a gente vê muitos utilizando diversos objetos para que isso aconteça nas igrejas hoje em dia, né? Não sei se você já viu, compra aqui o sabão ungido, sabonete ungido, eu já vi, o óleo ungido, um monte de coisa que o povo vende para abençoar os outros aí com essas coisas, né? Isso aqui não está dizendo para isso. Lucas está dizendo para nós que é algo extraordinário de fato. É um milagre, e além de ser um milagre, é um milagre fora do padrão, né? De tanto que Deus estava abençoando ali Paulo naquela região. E além disso, isso era uma coisa que estava acontecendo naquele momento, porque Paulo era um apóstolo, né? E Deus estava usando isso em Paulo para que Paulo tanto confirmasse a sua mensagem e também confirmasse o confirmasse como mensageiro, como o apóstolo que ele era. Então, essas coisas eram daquele tempo, daquele contexto específico, era extraordinário. E era algo tão extraordinário que o texto nos conta que alguns judeus... E olha que interessante, o texto fala que eles eram exorcistas ambulantes. Pensa nisso. Pessoas que viviam como exorcistas, né? Que trabalhavam com isso. E aí, eles olham para Paulo e falam, nossa, Paulo, ele tem uma coisa que a gente não tem. Ele é realmente extraordinário. É tão extraordinário que vamos tentar usar os poderes dele. E aí eles pegam e começam a usar o nome de Jesus, por quem Paulo libertava as pessoas. E aí eles tentam usar o nome de Jesus, né, para tentar tirar ganhos disso. Mas a autoridade para fazer tal coisa não é invocada por dizer o nome de Jesus, meus irmãos. O nome de Jesus, ele é precioso de fato, mas ele não é uma palavra mágica. Não é assim que funciona.
Aqueles homens não tinham essa autoridade. Na verdade, eles não tinham nem fé. Por isso, o que acontece é algo impressionante aqui, né? Vergonhoso para eles. Talvez um dos momentos mais vergonhosos da história da Bíblia, né? Os demônios, eles viram para eles e falam assim: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês? Quem são vocês? E aí, o que o espírito mal faz? Ele pega a pessoa que ele estava possuindo ali, né? Dá uma surra neles, naqueles 7 filhos de Seva aí, né? Que falam no texto, a ponto de envergonhá-los tanto que os deixam nus e feridos diante de todo mundo. E essa história fica conhecida. Não só essa história, mas os demais feitos de Paulo ficam conhecidos na região ali, na cidade de Éfeso. E por causa disso o texto diz que o nome de Cristo é engrandecido. Como? Porque ele diz que o povo temeu ao Senhor. Esse é o objetivo dos milagres nessa época. Lembram, eles não tinham o evangelho completo, eles não tinham a palavra de Deus completa, eles tinham uma mensagem e estava em franca expansão. A igreja estava em momento de crescimento e estabilidade. E buscando estabilidade. Então Deus dá um impulso, manda milagres para confirmar a mensagem. O importante não são os milagres, o importante é a mensagem que estava sendo confirmada. E o povo então temeu ao Senhor. E olha que beleza, eles começaram a reconhecer publicamente os seus erros e depositar a sua fé em Cristo. E isso se comprova com o povo se desfazendo dos seus livros de ocultismo e magia, né? Que era algo fortíssimo em Éfeso. Como eu falei, Éfeso provavelmente era a capital ali da religiosidade, do ocultismo, do paganismo ali daquela época. E eles queimaram esses livros, e o texto nos diz que juntavam um montante equivalente a 50 mil denários em preço daquilo que foi queimado. Quanto que vale 50 mil denários? Sabe quanto que vale? Um denário, a Bíblia diz que é o valor de um dia de um salário de um trabalhador braçal. Um denário. Vamos pensar, por exemplo, numa diarista no nosso tempo, né? Uma diarista receberia um denário naquela época. Então, uma diarista atualmente cobra, sei lá, R$150, em média. Algumas mais, outras até menos. Mas vamos colocar R$150. Se eu fizer uma conta para 50 mil denários, daria 7,5 milhões de reais. Então era muita coisa. Era um valor altíssimo que foi queimado em livros ali daquilo que aquele povo usava. O que a gente aprende nessa parte, então? Quero focar em 2 coisas. Primeiro, se tem uma coisa que o evangelho faz ao verdadeiro crente, é lhe desprender das coisas dessa vida e depender totalmente de Cristo. Primeiro, não é atitude de pessoas transformadas pelo evangelho usarem a fé para engrandecimento pessoal. Isso não pode acontecer. E o pior, usando o próprio nome de Cristo para isso. Olha para Jesus. Quando Jesus curava, Jesus nunca passou nem perto da cabeça dele que ele curava para se orgulhar do seu poder. Ele nunca fez das suas curas um circo. Na verdade, Jesus nos parece muito tímido ali nas suas curas. Muitas vezes, inclusive, os discípulos falavam: vamos lá, o povo está te esperando para curar, né? Aí Jesus falava: eu já preguei aqui, não vou lá mais não, vamos para outro lugar que tem mais gente precisando ouvir o evangelho. Porque o objetivo de Jesus não era mostrar poder, era mostrar o evangelho. Então Cristo curava por amor e para que o evangelho fosse crido por essas pessoas. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que é assim que nós temos que oferecer o evangelho, para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Infelizmente, tem muita igreja na nossa época que usa o evangelho para enriquecimento pessoal, que usa o evangelho para ser poderoso no meio das pessoas.
Isso jamais passou pela cabeça de Cristo, de Deus, ao nos revelar tudo isso aqui. É para a glória de Deus e não para a nossa própria. Uma segunda coisa que vemos aqui é pessoas querendo o que Jesus oferece, mas sem se submeter a ele. Eles querem o poder, querem as bênçãos, mas sem obediência, sem entrega de vida. É isso que os judeus aqui estavam fazendo, né? Usando o nome de Jesus, mas sem crer em Jesus. É isso que Jesus, por exemplo, questionou o jovem rico. Você lembra? Jesus falou, nossa, você sabe muito do evangelho, né? Das coisas que tem que se fazer e tudo mais. Mas falta uma coisa, dê tudo que você tem aos pobres e me siga. A questão aqui não era o dinheiro que Jesus queria, nem nada disso. Mas era a entrega, era o senhorio, era a dependência do Senhor. É isso que vemos no fim dessa parte com os convertidos abandonando suas práticas idólatras, confessando os seus erros publicamente, a fim de buscar o verdadeiro arrependimento e crendo em Cristo Jesus. Eles abandonam de verdade, o texto diz que eles queimam o que antes eles veneravam. Veja que eles eles não vendem as coisas para ganhar um dinheiro. Eu não creio mais nisso, vou vender, vou ganhar. Não, eles queimam. Por quê? Porque eles sabem que isso não é bom para ninguém. Isso não deveria alastrar mais. E eles não querem receber nada por isso. Eles jogam fora aquilo que faz mal, aquilo que é contra o Senhor. Isso mostra o arrependimento verdadeiro, sincero do coração deles. E o que fica para nós aqui, então, será que nós também nos desprendemos daquilo que nos afastava de Cristo quando cremos para depender totalmente dele? Deixando as velhas práticas pecaminosas, passando a depender totalmente de Jesus? Você depende totalmente de Cristo na sua vida? Você tem isso em sua mente? Isso significa deixar para trás aqueles prazeres pecaminosos que antigamente você tinha. Talvez pornografia ou coisas assim. Ou então abandonar as amizades que te levavam para maus caminhos. Tem muita gente que quer viver como cristão, mas quer viver no meio dos amigos que estão completamente distantes de Cristo. Tem coisa que você vai ter que deixar quando você vira cristão. O verdadeiro evangelho te faz deixar para trás tudo que te afasta de Cristo, ainda que te traga perdas financeiras, sociais ou o que for, para depender totalmente de Cristo. Isso é o que o verdadeiro evangelho faz conosco. Ele nos mostra que a gente depende exclusivamente, totalmente de Cristo. Por fim, a gente vai chegar agora no nosso último ponto, na última história aqui desse texto. Em terceiro lugar, a gente vai ver que o evangelho nos faz confiar exclusivamente em Cristo. Confiar exclusivamente em Cristo. Vamos ver a última história. Essa história é um pouco mais longa, que está a partir do verso 21, então acompanhe aí a leitura que eu farei dessa última história, que é o tumulto de fato ali em Éfeso. Verso 21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa, Diana, ser estimado em nada.
e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando a mão, queria falar com o povo. Quando, porém, reconheceram que era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo, da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Essa parte da história é a mais longa. Lucas dá muitos detalhes aqui do que ocorreu. Mas o que a gente vê são 3 coisas. Primeiro, Paulo estava planejando o futuro dele. Paulo pretendia achou que era hora de deixar Éfeso, até mandou Timóteo e Erasto antes para algumas cidades, porque ele falou que ia passar pela Macedônia e pela Acaia, as igrejas que ele anteriormente plantou ali, né? Na Macedônia você pode lembrar de Filipos, Tessalônica, Bereia. A Acaia é Corinto, né? Por quê? Porque ele queria arrecadar ofertas para a igreja de Jerusalém. A gente sabe disso por outras cartas. E por fim, seu plano era ir para Roma, pregar o evangelho lá. Então ele faz isso, planeja, só que ele não sai de Éfeso ainda. Por quê? Porque estava acontecendo alguma coisa em Éfeso. E Lucas nos conta que o que estava acontecendo é que um homem chamado Demétrio, um ourives, percebe que o evangelho, que ele chama de o caminho, mais uma vez aqui, né? E o interessante é que o jogo de palavras, né? O evangelho, o caminho, estava desencaminhando as pessoas de Éfeso, do que Éfeso fazia. E o que Éfeso fazia? Éfeso era uma cidade extremamente religiosa. Ele estava preocupado quanto ao futuro financeiro dele, né? Por quê? Porque ele vendia como se fossem souvenirs, sabe? Para vender aos idólatras ali que iam até o templo. Esse era um trabalho forte em Éfeso. Por quê? Porque ali estava construído um grande templo. O templo de Diana, ou talvez você já tenha ouvido falar como o templo de Ártemis, né? A deusa grega, né? Esse é o outro nome dela. Diana é o nome latino. E esse templo era um templo suntuoso. Ele não existe mais, mas inclusive encontrou-se nas escavações pequenas, esses souvenirs, né, foram encontrados em escavações, e disse que ele tinha 127 colunas, sendo cada coluna de 18 metros de altura, era bem alto, bem gigante mesmo, né? As paredes elas eram adornadas com esculturas, inclusive diz que o escultor era um cara chamado, não sei como é que diz, Praxiteles, alguma coisa assim, que era uma espécie de Michelangelo ali da época, era um cara muito bom. E esse templo era tão belo, tão gigante, tão impressionante, que ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Não sei se você lembra das 7 maravilhas,
as pirâmides, os jardins suspensos da Babilônia, Colosso de Rhodes. Um deles era o templo de Ártemis, ali em Éfeso, né? Ele era 4 vezes maior do que o Partenon lá de Atenas, né? Para quem lembra do Partenon. Então ele era muito grande. E o que o povo fazia, como esse Demétrio? Ficavam aos arredores, vendendo souvenirs para que os visitantes, então, pudessem comprar coisas ali da deusa e que remetessem ao templo e tudo mais. Só que o que estava acontecendo? Paulo estava pregando o evangelho, o povo estava se convertendo e ninguém desse povo que se convertia comprava mais. E aí Demétrio reúne os artesãos do local para tratar do assunto, e ele é um cara esperto, esse Demétrio, porque a preocupação dele era com o dinheiro, mas ele afirma as preocupações com o templo. Ele vira para o povo, ao invés de falar do dinheiro, e fala: o templo, a nossa deusa, está sob risco. E aí o que acontece? Ele inflama o povo por causa disso, né? E o povo leva a sério o que ele diz e começam a gritar: não pode, grande é a Diana dos Efésios, em repúdio a tudo isso que estava sendo dito ali, né? Daí o tumulto se instaura, a confusão toma a cidade, as pessoas vão se achegando e eles vão parar lá no teatro que eu citei antes, né? Devia ser muita gente para caber todo mundo. E aí eles estavam questionando especialmente os cristãos, especialmente Paulo. E o que eles fazem? Eles não acham Paulo, mas eles acham 2 seguidores de Paulo, 2 companheiros de Paulo, né? O nome é Gaio e Aristarco. E aí eles tomam esses 2 e prendem eles. Paulo, ele até ouve do que ocorreu, deve ter se levantado assim: não, eu vou lá. E aí o povo começa a segurar: não, Paulo, vai não é bom você ir lá não. Inclusive mostram que alguns, que o texto chama de asiarcas, eles eram tipo aristocratas ali, eles eram amigos de Paulo, a gente não sabe nem como, mas Paulo se tornou amigo desses líderes ali. Eles viram para Paulo e falam: Paulo, não vai não, você vai se colocar em risco. Por quê? Porque o tumulto foi gerado por sua causa, principalmente. Então você vai se colocar em risco se você for. E aí a confusão cresceu igual uma bola de neve, né? O texto diz que muitos nem sabiam por que estavam lá, mas a confusão estava lá e estavam gritando junto. E aí os judeus têm uma ideia de talvez, o texto não diz, mas talvez colocar alguém para falar e tirar os judeus da reta, né? Não acusar os judeus junto com os cristãos. E aí eles chamam Alexandre para falar, um tal de Alexandre aqui. Só que aí o povo percebe que ele é judeu e o povo grita ainda mais, ninguém quer ouvir ele, né? Sabe quando alguém quer comentar alguma coisa no meio de uma galera e o povo não concorda e começa a gritar para ninguém ouvir ele? Era o que estava acontecendo. O povo começou a gritar e por 2 horas ficaram lá gritando: grande é a Diana dos Efésios, para ninguém ouvir aquele cara, nem nenhum outro argumento nesse sentido. O que se faz numa situação dessa? Nenhum cristão ou judeu tinha poder de parar tudo aquilo. E o tumulto ele tinha possibilidade de levar a motivações perigosas para os cristãos. Eles já tinham prendido 2. Se eles acharem o resto, se o povo sair em busca aí, o que eles vão fazer? O que se faz quando não se tem o que fazer? É nessa hora que a gente tem que confiar em Deus. E Deus age. Olha o que o texto diz: inesperadamente se levanta o escrivão da cidade. O escrivão é como se fosse o prefeito ali da época, tá? Da cidade. Ou seja, ele tinha influência, né, no meio do povo. E ele consegue, então, apaziguar a situação mínimo para conseguir ser ouvido pelo povo. E ele resume em 4 pontos a argumentação dele para parar todo o tumulto. Primeiro, ele fala: gente, não aconteceu nada com o templo, tá tudo certo, os Efésios, ou Éfeso, na verdade, continua sendo a guardiã do templo, tá tudo certo. Calma aí. Segunda coisa, vocês prenderam 2 caras que não fizeram nada. O texto diz que ele falou: eles não são sacrílegos. Ou seja, eles não roubaram o templo, eles não blasfemaram com a deusa. Vocês estão fazendo acusações precipitadas, porque legalmente eles são inocentes. E aí ele leva para um terceiro argumento.
os artífices e principalmente Demétrio, se eles tivessem alguma acusação de fato contra Paulo e os cristãos, eles deveriam fazer isso o quê? Formalmente, né? Ele fala pelos caminhos da justiça, e aí a Assembleia Regular ia julgar isso de fato. E aí ele conclui num quarto e último argumento. Do jeito que está agora, a gente que está correndo risco, porque Roma pode ver o tumulto que gerou, um monte de gente que está aqui, se acontecer alguma coisa, nós podemos sofrer consequências perante a lei romana, né? Talvez as consequências seriam Éfeso perder os privilégios de ser uma cidade livre ou algo assim. E aí, com todos esses argumentos, o povo se dispersa sem acontecimentos mais graves. Essa última parte do texto nos lembra da nossa confiança em Deus. À medida que o evangelho avança, perceba, ele transforma pessoas, ele transforma culturas. Nós somos uma cultura proveniente disso, né? A nossa cultura ocidental, por mais que hoje esteja completamente transviada, ela tem uma base cristã muito grande. Mas os descrentes ficam bravos com isso, né? E como os cristãos devem, então, lidar com essa perseguição, com esse tumulto que provém disso? Paulo não ia parar de pregar o evangelho. Então ele teria que lidar com as consequências. E é aí que entra a confiança em Deus. As coisas fogem do nosso controle. A gente obedece ao Senhor, mas as consequências estão longe do nosso controle. E aqui em Éfeso, Deus, como é que ele faz para guardar o seu povo? Ele levanta um pagão que não tinha nada a ver com Paulo nem com os cristãos, para acabar com o tumulto e preservar o povo de Deus de consequências mais graves. Meus irmãos, vocês têm confiado no Senhor? Mesmo se a dificuldade vier? No fim das contas, o que Deus espera de nós é que sejamos fiéis ao compromisso que temos com Ele, com a sua verdade, independente da situação que for. E que a nossa, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente faz, não seja grande é a Diana dos Efésios, mas seja demonstrar o tempo inteiro que grande é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu naquela cruz para nos salvar. Essa é a nossa mensagem. Esse mundo tumultuado é como as ondas do mar que vêm e que vão, mas se você não tomar cuidado, ele vai te puxando. Ele vai te puxando e vai te puxando para longe da praia. Se você não conhecer verdadeiramente o seu Salvador, se você não depender dele, se você não confiar nele, você vai ser tragado por esse mundo tumultuado. Então que sejamos sempre mais e mais fiéis ao nosso Senhor e Salvador e digamos sem receio, grande é Cristo Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por este texto, que possamos aprender, ó Pai, a sermos confiantes no Senhor, a dependermos do Senhor e a querermos cada vez mais conhecê-lo. E é o que nós te pedimos no nome de Cristo. Amém. Vamos cantar mais uma vez? Vamos cantar um cântico que nos lembra dessa confiança. Confiarei em meu Salvador.